Vyadirogan satatana shaktana sheshakaya prasurtana sheshan Autsukyamohara tidanjaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 2, o capítulo sobre Dinacharya, Dinacharadhyayam. E hoje a gente vai fazer a leitura dos shlokas segunda metade do shloka número 1 até o shloka número 3. Então a gente vai ver praticamente 3 shlokas hoje. Vai ser bastante coisa, e como a gente já conversou bastante sobre isso, né, a gente vai fazer naquele esquema meio express, né, não vai ser um esquema de palavra por palavra, super decupadinho, né, vai ser um pouquinho mais batido para dar tempo da gente analisar esse shloka direitinho, mas anotem, façam anotações que eu acho que vai ser mais fácil de acompanhar. Esse shloka ele diz o seguinte: Sharira chintam nirvartya krita shaucha vitistataha arkanyagrodha khadira karanjaka kubhadijam pratarbhuktva chamrutvagram kashaya katutiktakam kaninyagra samastaulyam pragunam dwadashangulam bhakshayedanta dhavanam dantamam sanya bhadayam. Então, o shloka anterior falou pra gente sobre a primeira coisa que a gente tem que fazer no dia, né? O horário que a gente deveria acordar. Então ele diz que a gente deveria acordar nesse espaço de tempo de 48 minutos aí mais ou menos, que a gente chama de Brahma Muhurta, né? Então se você acordar tipo 1 hora antes do nascer do sol, você invariavelmente está ali dentro, né, do Brahma Muhurta. E agora ele diz, bom, uma vez que você está de pé, a primeira coisa que você tem que fazer é Sharira Chintam Nirvartya. Então você tem que observar o seu corpo, né? Sharira é o corpo, Chinta significa refletir, né? Observar. Então Nirvartya é conseguir, né? Conquistar, terminar esse gesto, né? Esse ato. Então você precisa observar o seu corpo. Então, por exemplo, eu falo para os meus pacientes hoje em dia, para os meus alunos, né? Se olha no espelho de manhã, olha para as palmas da sua mão, né? Observa como é que você acordou, observa como você está. A maioria das pessoas hoje acorda e a primeira coisa que elas veem é o celular. E não é isso que o Samhita está sugerindo aqui, né? A primeira coisa que você deve olhar é o seu WhatsApp, né? É o seu Facebook. Ele não fala Facebook Chintam Nirvartya, ele não fala Instagram Chintam Nirvartya, ele não fala WhatsApp Chintam Nirvartya, ele fala Sharira Chintam Nirvartya. Você deve observar o seu corpo. Então você deve ver como é que você está. Como é que você está se sentindo, como é que você dormiu, como é que está o estado da sua saúde. Kruta shaucha vidhi stataha. Então, kruta é fazer, né? Shaucha vidhi. Shaucha significa pureza, né? Purificação. Vidhi são métodos, né? Então você deve realizar os seus métodos purificatórios. Então, você deve ir ao banheiro, né? Por exemplo, fazer suas necessidades fisiológicas básicas. Você deve lavar o seu rosto, por exemplo, você deve remover, né, todas aquelas impurezas que se acumulam, as remelas e tal, ao longo da noite. Então você deve fazer os seus rituais de purificação física, né? E aí ele fala, Arkanyagrodha Karira Karanjaka Kubadijam. Ele faz uma lista aqui de várias ervas, né? Arca é a erva que a gente chama de Calotropis gigantea. A Niagrodha é o Ficus bengalensis, né? O Kadira é o Acacia catechu, o Karanja é a Pongamia pinata e o Kakubha é a Terminalia arjuna, que a gente também chama de Arjuna. Então, Arkanyagrodha Kadira Karanja Kakubha. Então todas essas ervas aí vão servir a algum propósito. A gente ainda não sabe exatamente o que, né? Mas ele vai fazer alguma coisa com elas. Pratarbhuktva chamrudvagram. Então prataha significa no início da manhã, né? Bem de manhã cedinho. Bhuktva significa depois de comer, né? Depois de morder, depois de mastigar, depois de comer.
Mrudvagram, mrudu significa macio, né? Então alguma coisa que é mrudu é uma coisa macia. Agra significa a pontinha. Então, você vai pegar essas ervas aí que a gente falou, né? E você vai, logo de manhã cedo, morder a pontinha delas, que são macias, né? Então, Kashaya Katutiktakam, e que são predominantes nesses três sabores. Kashaya, o sabor adstringente, Katu, o sabor picante, e Tikta, o sabor amargo. Então, essas ervas aí, você deve pegar dessas ervas e selecionar, né, as ervas, e você deve selecionar dentro com predominância desses três sabores aí. Então, a pontinha deve ser deixada macia, bem de manhã cedo, a partir de morder, né, buktua, depois de você comer a pontinha dela. E aí ele fala, Kaninya grasamastaulyam. Então, canina significa o dedo mindinho. Agra, de novo, é a ponta. Então, igual a ponta do dedo mindinho. Samastaulya, então, ele deve ter a mesma espessura que o dedo mindinho, que a ponta do dedo mindinho. Deve ser samastaulya. Então, ela deve ter essa espessura ao longo de todo o galho dessa planta. Percebe como, né, a gente está começando a tentar desmistificar, tentar entender, desembaralhar esse quebra-cabeça que é a poesia em sânscrito, né? Então, da mesma espessura, deve ser inteira com a mesma espessura que a ponta do dedo mindinho. Kanina, agra, samastaulya. Então, kanina, a ponta do dedo mindinho, né? Agra, a ponta do dedo mindinho. Samastaulya, então ela deve ter o mesmo staulya, a mesma grossura, espessura, o mesmo tamanho, ao longo de todo o galho, né? Pragunam significa que é reto, tem que ser reto. Duadash angulam, duadash significa 12, angulam é uma medida de comprimento que é mais ou menos a espessura de uma falange do dedo da pessoa, né? Então, por exemplo, essa medida aqui, que é a medida da espessura da minha falange do dedo indicador, que é mais ou menos a espessura das falanges de todos os meus dedos, mais ou menos, eu tenho que pegar 12 medidas dessa. Então eu vou pegar um galho, resumindo tudo, eu vou pegar um galho reto, que tem 12 medidas de angulas, né? Então imagina que se uma angula fosse em 1 centímetro, seria mais ou menos 12 centímetros esse galho. Ele tem que ser reto e a espessura dele tem que ser igual. Ele tem que ser reto e de espessura homogênea, não pode ser grosso num lugar e fino no outro. A espessura dele tem que ser samastaulya, tem que ser homogênea, e essa espessura tem que ser a mesma espessura da ponta do meu dedo mindinho. Tá? Esse galho grande, na ponta dele eu devo mastigar essa ponta, buktua, até ela ficar bem macia, até ela ficar bem suave, tá? E esse galho, ele tem que ser de arca, nyagroda, cadeira, karanja, kakuba. Tem que ser dessas plantas que são de predominância kashaya, tikta e katu, tá? Então, espero que tenha ficado claro. O que a gente vai fazer com esse galho? A gente vai fazer bhakshayetanta dhavana. Então a gente vai usar ele para fazer a limpeza, danta, dente, dhavana, a limpeza dos dentes. Então esse galho é a nossa escova de dente tradicional ayurvédica, né? Digamos assim. Então, a maneira tradicional de escovar os dentes. Então, depois de você se levantar de manhã e observar o seu corpo, fazer as limpezas, os rituais de limpeza e de purificação do corpo. Então você vai ao banheiro, você vai lavar o rosto e tal e tal. Em seguida, o que você tem que fazer? Você tem que escovar o dente, tá? E como é que se escova o dente? A gente pega um galho comprido de mais ou menos 12 ângulas, com uma espessura homogênea, que é igual à ponta do seu dedinho. Esse galho tem que ser de algumas dessas plantas que foram indicadas aí, e com predominância dos sabores kashaya, katu e tikta, tá? Com esse galho, a gente vai fazer a limpeza dos dentes, do Danta Dhavana. Danta Mamsa Nyabadayan. Então, Danta Mamsa, o Danta é o dente, Mamsa é a carne. Então, a carne do dente é a gengiva, tá? Danta Mamsa, a gengiva. Nyana Badayan significa machucar.
Então, tomando cuidado para não machucar a gengiva, tá? Então, o Ashtanga Hridayam está dizendo para a gente qual é a próxima rotina que a gente faz depois de se levantar da cama. Resumindo tudo, você se levanta da cama, se observa, faz as suas limpezas, os seus rituais de limpeza básicos, né? E aí você vai escovar os dentes. A maneira de escovar os dentes tradicional é com galhos de árvores, né? Então, há 1.500, 2.000 anos atrás, a Oral-B ainda não estava por aí, né? A Sensodyne ainda não estava no mercado. Então, eles faziam a limpeza com esses galhos. Percebe como ele não está usando necessariamente uma pasta de dente. O que a gente faz hoje? A gente pega uma pasta de dente, uma escova de dente, né? Então você simula esse galho da planta, porque esses galinhos na Índia você ainda encontra eles vendendo no meio da rua às vezes. E aí você pega esse galho, você morde ele, ele fica tipo uma escovinha de dente. E aí você pega essa escova de dente, essa ponta do galho que virou uma escovinha, e aí você usa essa escovinha para limpar o seu dente. Então você está fazendo uma escova de dente natural com galho dessas plantas. Hoje em dia a gente pega a escova de dente, que tem essa mesma função lá, as cerdas da escova de dente, e a própria planta já tinha propriedades, né, que são Kashaya Katu e Tikta, então propriedades adstringentes, propriedades pungentes e propriedades amargas, e você não precisa botar uma pasta de dente. Hoje em dia o que a gente faz? A gente bota pasta de dente que tem que ter essas propriedades também, e aí você passa essas cerdas que não tem propriedade nenhuma com a pasta de dente que tem as propriedades. Meio que dá no mesmo, entendeu? No final. Essa é a maneira tradicional como era feita. Hoje em dia a gente já usa uma cerda de nylon com uma pasta, né, que tem essas características. O que é muito importante para a gente tirar desse shloka aqui? Primeiro que escovar o dente é muito importante. Segundo que ele fala bhakshayet. A palavra bhakshayet vem da palavra bhaksha ou bhaksh e significa comer. Bhakshayet é na segunda pessoa, né, do dual, né? O sânscrito ele tem o singular, o plural e o dual. Quer dizer, o português eu falo com eu e eu falo nós, né? É singular e plural. Eu falo você e falo vocês, é singular e plural. No sânscrito não. No sânscrito a gente fala eu, nós dois e nós todos. Tem 3 tipos de conjugação diferentes, né? Então eu falo você, vocês dois e vocês todos. E cada uma tem um tempo verbal diferente. Aqui ele usa o tempo verbal dual, o que é muito interessante. Por quê? Porque ele já está sinalizando que você tem que escovar os dentes 2 vezes por dia. Que 2 vezes? As 2 vezes que você come. Aqui fica claro pra gente, mesmo que indiretamente, o Ashtanga Hridayam tem muito claro que o ser humano come 2 vezes só por dia. Como o Sushruta Samhita deixa muito claro lá no Uttarstana, quando ele fala que uma pessoa saudável deveria só comer 2 vezes por dia. Então, o Ashtanga diz que você deveria escovar o dente 2 vezes depois que você come, né? Depois de comer. Espero que isso tenha ficado mais ou menos claro para vocês. É bastante shloka, né? E eu estou tentando navegar a poesia aqui com vocês e deixar isso claro. Outra observação que eu acho que é muito válida a gente fazer é a predominância desses sabores Kashaya, Tikta e Katu. Então, não dá, por exemplo, para você usar uma pasta de dente que é doce, né? Então, o Swadu, o Lavana, os sabores doce, o sabor salgado, eles, por exemplo, não podem ser usados aqui para limpeza dos dentes. Como a boca, a gente vai ver isso com muito cuidado no futuro, ela tem uma predominância de kapha dosha, você precisa usar os sabores que reduzem o kapha, que vão tirar a gosminha que fica de manhã, né? Percebe também, muito interessante, como o Vagbhata, ele não manda raspar a língua. Então, no Ashtanga Hridayam, a recomendação de raspagem da língua, ela não está feita, ela não faz parte. Então, a gente acha que o raspar a língua é uma coisa super, super ayurvédica, mas, na verdade, o Ashtanga Hridayam não faz essa recomendação. Ele meio que passa batido na recomendação de raspar a língua. Então, a pasta de dente hoje em dia que vocês vão usar, já que vocês não vão morder lá o galho da Calotropis gigante, se vocês quiserem fazer isso também, sejam bem-vindos, né? Experimentem, mas o que é muito importante a gente extrair desse shloka é que a pasta de dente ela tem que ter predominância desses sabores aí, tá? Então isso é meio que não negociável aqui. Você tem que tomar muito cuidado para não machucar as gengivas no processo de escovação e a escovação tem que ser feita mais ou menos 2 vezes por dia.
dia, quer dizer, depois de cada refeição, é isso que ele está querendo dizer, entendeu? Então depois que você come, você deveria escovar os dentes. E isso fica aqui sinalizado, mas não fica óbvio. Isso deveria acontecer 2 vezes por dia. O Sushruta deixa isso bem claro, bem escancarado. A gente vai demorar muitos meses para chegar nessa leitura do Tartanta do Sushruta Samhita, mas quando a gente chegar lá, vocês vão ver que o Sushruta fala claramente: uma pessoa saudável deveria se alimentar 2 vezes só por dia. Bom, esse era o shloka que eu queria falar com vocês hoje. Então vamos para o nosso minutinho de sânscrito, né? Eu prometi e eu vou cumprir. Então hoje no nosso momentinho de sânscrito a gente vai continuar vendo as vogais, tá? Então na aula passada, na nossa leitura da semana passada, a gente falou do A, né? Então a gente fez essa observação aí. E hoje eu quero aproveitar aqui para falar com vocês do I. Então a primeira palavra que a gente viu lá em cima é Sharira Chintam. Então Sharira. Então vocês vão ver que no Shá você tem nessa letrinha Shá e tem a letrinha Rira e tem o I. Esse rabicho que vem de cima, isso é uma vogal, isso é a vogal I. Quando você tem o I sozinho, eu vou tentar colocar ele aqui do lado para vocês verem. Então, da mesma forma que você tem um A e um A, você tem um I e um I, que é mais prolongado. A gente tem 2 As e tem 2 Is, tá? Nesse caso aqui, é o I longo que ele está usando. Então, essa cobrinha ela vai vir depois da vogal. Se for o I curto, a cobrinha vai ficar antes da vogal. Se for o I sozinho, ele tem essa forma aí de S com um rabicho embaixo, tá? O I curto, S com rabicho embaixo, e o I longo, esse S com essa coroinha, com essa cobrinha em cima. Quando você pega o I separado e você junta ele na vogal, ele assume essa característica, esse traço que sobe e desce antes ou depois da consoante. E você simplesmente pronuncia ele I ou I, um pouquinho mais longo, né? Tem uma diferença de matra aí. Então, esse é o nosso minutinho de sânscrito de hoje. Vocês já conseguem começar a olhar dentro dos meus vídeos e ver e tentar identificar, né? O seu dever de casa dessa semana em relação ao sânscrito é simplesmente revisar esse vídeo e tentar identificar todos os lugares onde aparecem I aí, tá? Então, na aula passada, na semana seguinte, ou então botem aí nos comentários, vocês que fizerem esse dever, quantos Is são presentes nessa nossa leitura. É óbvio que você pode olhar, né, na minha transliteração do sânscrito e vai ficar óbvio para você quantos Is vão ter, ou você pode simplesmente, como seria mais indicado, olhar no texto original, mesmo que você não saiba o sânscrito inteiro. Procura esses tracinhos que sobem e descem para um lado e para o outro, e você tenta identificar. Se ele tiver para a esquerda, ele é um I pequeno. Se ele tiver para a direita, ele é um I mais longo, tá? Esse é o dever de casa dessa semana e esse é o nosso minutinho de sânscrito. Na próxima aula, a gente continua falando sobre o processo de escovação e a gente vai entender quando ele não é recomendado. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a todos vocês que já se tornaram alunos do Patreon. A gente já fez o nosso primeiro encontro do grupo de estudos e foi sensacional. E eu vou começar já um novo projeto, o nosso grupo de estudos de casos clínicos. Então a gente vai ter uma vez por mês um grupo de estudos do Ashtanga Hridayam, né, dos Samhitas, e uma vez por mês um grupo de estudos mais voltado para profissionais da área médica. Então, aí eu vou começar um grupo de estudos só para casos clínicos. Aqueles de vocês que têm interesse, se inscrevam lá no patreon.com/VidaVeda, se tornem alunos do Vida Veda, que vocês vão poder ter acesso a esses grupos de estudos. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.